Eu estou com um caso um pouco difícil. O paciente tem 13 anos, é braquial, tem uma classe 2 completa, segunda divisão, mordida profunda, protusão dos incisivos superiores em relação aos inferiores, que estão bem posicionados, um perfil que permite retração superior. Tudo me levou a decidir por extrações de 2 prés superiores. Mas o fato dele ser braquifacial não dificultará o fechamento dos espaços? O APM poderia ser uma boa alternativa? Parou. Olha, antes de seguir com esse vídeo, eu tenho uma surpresa guardada para você, mas segura a ansiedade aí e assiste até o final para garantir o seu presente exclusivo. Eu prometo para você que vai valer muito a pena. Volta pro vídeo, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o APM no paciente braquifacial é fantástico. Olha só, tome um certo cuidado com esse paciente braque quando você for fazer extrações. Inclusive, eu já até vi alguns professores dizendo, olha, você pode aplicar Botox no masseter para que o paciente braquifacial não tenha o engrenamento dos dentes para fechar mais fácil as extrações e tudo mais. Só que o braque, ele não tem só a musculatura forte. Ele também tem uma consistência óssea muito compacta. O osso do braque é um osso de difícil movimentação dentária. Então eu evito sempre, não é que é impossível você fechar espaço no braque, mas eu evito sempre fazer extrações no braque facial. Agora eu vou colocar aqui, veja, um caso de um paciente meu. Esse paciente, ele tem uma face, o terço inferior da face é mais curto, ele é um paciente braquifacial, muito parecido com esse paciente que você acabou de relatar. Dá uma olhada, veja se a boca dele não é parecida com o relato que você fez para mim. Uma sobremordida, olha, uma classe 2, tudo bem que eu tenho uma classe 2 no lateral. E nesse paciente, que esse paciente meu, além de mordida profunda, além de uma relação de classe 2, ele também tinha 2 caninos retidos. Então é um caso extremamente complicado. Tudo bem que o perfil desse meu paciente não permitia as extrações, mas mesmo se esse perfil permitisse, eu iria utilizar, talvez, uma distalização no lugar das extrações. Eu poderia utilizar uma distalização, inclusive, com o meu APM. Aqui eu estou fazendo o tracionamento do canino, com um cantilever aqui por palatino, tracionando esse canino. Aqui o outro já está praticamente no arco, numa fase intermediária. Serve a mordida profunda muito grande. Aqui nós utilizamos o APM nesse momento. Esse paciente está com uma desoclusão posterior remanescente, mais do lado direito, logo depois que eu removi o APM, mas ele já não é classe 2 mais. Aqui a oclusão está ficando e eu removi o aparelho. Vejam só, eu não gostei dessa finalização. Eu acho o engrenamento desses dentes ficou ruim. O engrenamento aqui poderia ter ficado melhor. Do lado esquerdo ficou um pouquinho melhor, mas mesmo assim não ficou legal. Aí você poderia até perguntar, Hélio, mas por que não ficou legal? Por que não conseguiu engrenar tão bem? Porque quando você está diante de um caso mais complexo e esse caso demora um pouco mais, o seu paciente começa a perder a paciência. E aí ele acaba não deixando você concluir do jeito que deveria. A face do nosso paciente melhorou bastante. Hélio, mas aqui você fez a mandíbula dele crescer. Acho que não. Acho que a modificação maior foi no lábio inferior, sem dúvida alguma. Eu utilizaria o APM, tá bom? Hélio, em relação a contenções superiores removíveis, você indicaria a placa de acetato? Eu indicaria a placa de acetato. Inclusive, no Congresso Americano, o pessoal, os grandes palestrantes comentaram sobre isso. Disseram que a placa de acetato pode ser utilizada, inclusive, durante o dia pelos nossos pacientes. Eu, particularmente, tenho um pequeno preconceito em relação a isso, porque eu gostaria que os meus pacientes tivessem o contato oclusal dos dentes. Então, eu, particularmente, é uma opinião pessoal, não tem pesquisa, não posso citar nenhum autor aqui para vocês agora, mas eu, particularmente, eu usaria a placa de acetato apenas para o paciente dormir. Agora, muito importante, evite utilizar essa placa de acetato no paciente que tem parafunção ou bruxismo.
Agora é lógico, nós poderíamos utilizar uma placa miorrelaxante que serviria como uma contenção.